Queria mais uma vez agradecer ao Fernando, o convite para estar aqui, como eu falei outra vez, animador de estar aqui na Emerge, né, quem diria, a Emerge, que tem o Perani como coordenador de um fórum, mostra que o tribunal tem mudado, pelo menos alguma coisa, e tudo pode mudar. Enfim, eu vou fazer só uma pequena introdução, que a gente discutiu esse tema há um mês atrás. Os dados todos que foram fornecidos naquela ocasião, a apresentação por slides, não sei se algumas pessoas não estavam presentes naquela ocasião, esses dados todos podem ser encontrados, né, no site da LIP, Law Enforcement Against Prohibition, que é uma organização internacional da qual eu faço parte do quadro de diretores. Law Enforcement Against Prohibition, enfim, né, quem não sabe inglês, poderia ser traduzido como agente da lei contra a proibição. Então, todos esses dados, é uma organização internacional, tem mais de 15 mil filiados em 70 países. Aqui já temos, ela é formada, né, quem fala em nome dela são policiais, promotores, juízes, agentes penitenciários, enfim, pessoas que trabalharam ou trabalham no sistema penal e que, por sua experiência, se convenceram dos danos da proibição e hoje lutam pela legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Aqui no Brasil já temos vários filiados, né, que estão aqui presentes, Ciro, o Rubens, o Alexandre, o Sérgio, que é filiado, e efetivamente... Dá licença, pode trocar de microfone aqui. É melhor, né? Então, todos esses dados que foram fornecidos no mês anterior estão no site da LIP, que é www.leap.cc. Então, nos rápidos comentários que eu faço para a gente prosseguir, né, não é nem iniciar a discussão, é prosseguir a discussão que a gente teve há um mês atrás, eu, enfim, comento um pouco a partir do que o Sérgio falou, né, a referência à história que o Sérgio trouxe, quer dizer, que é uma história não apenas brasileira, né, mas é uma história global, né, porque a proibição das drogas na modernidade, talvez a primeira ação global do sistema penal, né? Ela se inicia apenas no início do século XX, né? E isso é importante, né, pensar, quando a gente pensa na história, a gente vê... porque a gente tem uma tendência, né, de se acomodar com a realidade e achar que o que existe sempre existiu e sempre vai existir, né? Por isso a referência à história é tão importante, né? As coisas nem sempre existiram e o que sinaliza que nem sempre precisam continuar a existir. Nesse caso das drogas, a história é muito clara. Quer dizer, a proibição só começa no início do século XX, né? O que já mostra que ela é uma coisa temporária e que pode e deve acabar o mais rapidamente possível. Então, a primeira convenção internacional que proíbe especialmente opiáceos é de 1912, ainda na época da Liga das Nações. Nos Estados Unidos, a primeira lei criminalizadora de drogas é de 1914, né, é o Harrison Anti-Narcotics Act. E, no Brasil, como o Verani demonstrou, a partir da década de 30, com a reforma do Código Penal, que se começa a proibir a produção, o comércio e o consumo de determinadas substâncias psicoativas. E há também, internacionalmente, como o Verani também mencionou, que a partir dos anos 70 que se intensifica
essa proibição, né? É nos anos 70 que é lançada a guerra contra as drogas, né? É lançada nos Estados Unidos, essa expressão é utilizada pela primeira vez nos Estados Unidos pelo Nixon, quando ele era candidato à reeleição em 1970, 1968, acho. Enfim, então, internacionalmente, isso também se intensifica através das convenções da ONU, né, que a pior delas, né, a de 1988, com a chamada Convenção de Viena, onde os dispositivos criminalizadores são intensificados, né? Portanto, nesses 40 anos, né, de guerra contra as drogas, os seus objetivos explícitos, a toda evidência, não foram atingidos, né? Basta um olhar para a realidade para se ver que as drogas continuam circulando em grande quantidade, né? Não houve uma redução, em alguns casos houve um aumento, né, na circulação de drogas, e elas se tornaram mais baratas, mais acessíveis, enfim, os objetivos explícitos, né, de um mundo sem drogas, né, como a ONU chegou a falar há 11 anos atrás, né, em 1998, que a ONU tinha um slogan, né, um mundo sem drogas, podemos consegui-lo, uma coisa assim. Passados 10 anos, chega a ser ridículo, né? Era assim, um mundo sem drogas, podemos consegui-lo em 10 anos. Aí, passados 10 anos, em 2008, chega a ser ridículo esse slogan, né? Porque, evidentemente, enfim, nada se conseguiu nesse sentido, e, na verdade, nem é um objetivo desejável, né? Um mundo sem drogas chega a ser inimaginável. Chato, né? Seria insuportável, mais do que chato, seria insuportável, né? É preciso sempre, quando se fala em drogas, né, se pensar na artificialidade da divisão entre drogas lícitas e ilícitas, né? Drogas são todas as substâncias psicoativas, ou seja, substâncias que mexem com o psiquismo, que podem alterar o psiquismo, né? E não há nenhuma diferença de essência entre drogas lícitas, como a cafeína, o álcool, o tabaco, e as drogas proibidas, como a maconha, a cocaína, a heroína, etc. Então, basta pensar na artificialidade dessa divisão, né, que certamente, não sei se todos, mas mais de 90% dos que estão aqui, mais de 90% da população, reconhecerá que um mundo sem drogas seria algo insuportável, né? Então, esse objetivo absurdo, mas nem um objetivo que seria mais modesto, né, mais moderado, de redução, né, da circulação dessas substâncias, foi atingido nesses 40 anos de guerra, né? Ao contrário, as drogas continuam circulando de forma mais barata e mais acessível. Agora, o fracasso dessa guerra às drogas, nos seus objetivos explícitos, na verdade, ao de menos, né? É apenas uma constatação que deve mostrar que, se algo fracassou, precisamos pensar em outra coisa, né? Mas não é isso o mais importante. Quer dizer, o mais grave nessa política proibicionista não é o seu fracasso. O mais grave nessa política proibicionista são os danos, os profundos danos que ela vem causando em todos esses anos. Se trata de uma guerra, né, como se diz explicitamente, e, como qualquer guerra, essa é uma guerra nefasta, né, que tem efeitos nefastos. É uma guerra, como qualquer guerra, não é uma guerra contra as drogas, não é uma guerra contra coisas. Como qualquer guerra, é uma guerra contra pessoas, né? Aqui, contra as pessoas dos produtores, dos comerciantes e dos consumidores dessas substâncias proibidas, né? Essa ideia de guerra, né, introduz no sistema penal esse paradigma bélico,
né, para a atuação do sistema penal, o que exacerba muito os danos já comumente causados pela atuação regular do sistema penal, né? É exatamente a política de guerra às drogas, a política proibicionista, que dá o primeiro impulso à expansão do poder punitivo que vem acontecendo a partir das últimas décadas do século XX. Nessa expansão do poder punitivo, há uma proliferação, há uma sistemática emissão de leis violadoras de direitos fundamentais, de leis que contrariam dispositivos inscritos nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. As convenções da ONU em matéria de drogas e as leis nacionais, como a lei brasileira, como a atual e as que antecederam, contêm uma série de dispositivos violadores de direitos fundamentais. Não só na criminalização da posse para uso pessoal, que claramente viola o princípio da legalidade, que claramente viola a liberdade individual, que claramente viola a ideia básica da democracia, de que uma conduta só pode ser objeto de intervenção do Estado quando traz um risco concreto de afetação de direitos de terceiros, né, que a posse de drogas para uso pessoal é claramente uma conduta privada, é claramente uma conduta na qual o Estado não pode intervir. Então, mas não é só essa a clara violação a direitos fundamentais que existe nas leis criminalizadoras em relação a drogas. Há uma série de outras violações. É sistematicamente desrespeitado o princípio que exige a ofensividade da conduta proibida para a criminalização, claramente desrespeitado o princípio da isonomia, claramente desrespeitado o princípio da vedação da dupla punição por um mesmo fato. Enfim, uma série claramente desrespeitado o postulado da proporcionalidade. Enfim, há uma série de violações, né, a direitos fundamentais que vêm nessa expansão do poder punitivo, né, que cada vez mais torna situações apontadas como emergenciais, supostamente exigentes de leis excepcionais, que torna essa excepcionalidade uma regra, né, e introduz leis ilegítimas no ordenamento jurídico. Esse sistemático desrespeito a direitos fundamentais é uma ameaça à democracia, né? Ela sempre faz lembrar essa expansão do poder punitivo com essa emissão de leis violadoras de direitos fundamentais. Deve sempre fazer lembrar da advertência do Nils Christie, né, de que a maior ameaça da criminalidade nas sociedades contemporâneas não é o crime em si mesmo, mas sim o perigo de que a repressão ao crime acabe por conduzir todas as nossas sociedades ao totalitarismo. Quando se negam direitos fundamentais, quando se desrespeitam dispositivos inscritos em declarações internacionais de direitos e em constituições democráticas, se está negando a própria ideia de democracia, se está aproximando Estados democráticos de Estados totalitários. Então, esse é o maior dos danos que vêm nessa política proibicionista, mas não é o único, né? Há um outro dano produzido por essa política proibicionista que também é profundamente dramático, né, que é a violência que se produz associada à proibição. Quer dizer, não são as drogas que causam violência, o que causa violência é a proibição, né? É a intervenção no mercado de grandes dimensões. É um mercado de grandes dimensões, porque a demanda por essas substâncias é algo que existe desde as origens da história da humanidade, né? E, portanto, é um mercado necessariamente de grandes dimensões,